Olá! O deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, é autor do projeto que prevê que todas as mulheres resgatadas do trabalho análogo à escravidão recebam o benefício de prestação continuada até atingirem a idade da aposentadoria. E ele está aqui no Palavra Aberta para falar da sua proposta. Deputado, por que o senhor achou necessário colocar essa proposta? Primeiro porque é inaceitável que no século XXI nós tenhamos trabalho análogo à escravidão. É inaceitável que nós tenhamos 61 mil pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão de 1995 até 2023. Deste montante, 10% são mulheres. E também esse projeto ele é apresentado para ele cobrir, um lapso temporal que se dá entre o resgate desta mulher que é tirada do trabalho escravo até o período da sua aposentadoria. Nós compreendemos que não basta apenas nós repudiarmos esse tipo de prática, mas a política pública tem que ser elaborada para que a gente minimize, para que a gente, ao minimizar, a gente dê dignidade, quer dizer, o Estado brasileiro se responsabilize por essas mulheres, de modo particular, que são vitimadas muitas vezes desde a infância. Pois é, deputado, a pessoa que é resgatada, em geral, a gente vê as pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão, são pessoas que são muito vulneráveis, Normalmente elas tiveram um grau de escolaridade muito baixo ou nenhum. Isso dificulta muito a volta dessas pessoas para o mundo do trabalho, Na verdade, elas ficam certamente muito perdidas, desorientadas, porque muitas delas foram para casa de famílias para trabalhar ainda crianças, garotas pequenas. E aí, se a gente pensa nesta realidade, quais as famílias que ao trazerem uma criança do interior do país para trabalhar numa grande cidade, vai dar a ela as mesmas condições de estudo dos filhos. Até tem uma expressão que diz, mas ela é como se fosse da família, mas é no quartinho da empregada, é sem as condições que os filhos têm, e depois, quando chega o período da herança, elas também não gozam da herança. Então, essa expressão muito brasileira, são como se fossem da família, a família não é confinada no quartinho no fundo, a família ela herda os recursos dos seus pais, dos seus genitores, a família senta-se à mesa, se a família também tem um grau de escolaridade igual aos outros filhos. Agora, deputado, esse período, de certa forma, essa indenização, esse dinheiro que permite que a pessoa sobreviva até ela poder se aposentar, isso não deveria ser garantido pelo autor do crime? Por quem é responsável pela situação? Pensemos que poderia ser, E que até há algumas penalidades que levam isso em consideração. Mas se a gente tomar um caso que aconteceu há mais ou menos um ano, uma mulher é resgatada de trabalho escravo da casa de um juiz, de um magistrado. E a decisão da justiça, depois de ela ser resgatada, é que ela deveria voltar para a casa que sempre a escravizou, porque aquele moço, aquele senhor, tinha responsabilidade sobre ela. Então, a gente, quando pensa na construção de um BPC, na destinação de um BPC, de benefício de prestação continuada para essas mulheres, a gente quer, de certa forma, contemplar a totalidade dessas mulheres resgatadas nesse período, que é o período em que ela é resgatada, às vezes com 45 anos. Imagina uma menina que foi colocada em regime de análogo à escravidão aos 10, 12, 15 anos e que depois é resgatada aos 45, 50 anos. Vamos que seja 50 anos. Aí ela entra com o seguro-desemprego, tem 5 parcelas e depois, como é que ela fica? Onde é que ela vai? Como é que ela se sustenta? Então, esse benefício é nesse espaço entre o resgate e o direito dela à aposentadoria. Garantir o direito de aposentadoria lá aos 62 anos de idade, ela perde o BPC e assume a aposentadoria. Esta é a ideia do projeto para a gente cobrir esse lapso de tempo e, portanto, garantir aquilo que é direito das pessoas e a dever do Estado brasileiro. Agora, isso não exclui o direito dela de mover uma ação civil de indenização pelos
danos, pelos danos morais, por todos os anos não trabalhados sem receber, né, deputado? Nós temos muitas organizações da sociedade civil que são muito parceiros dessas mulheres. Nós temos a comissão, a COETRAI, Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Temos a CONATRAI, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Nós temos a própria Justiça do Trabalho, nós temos o pessoal da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. São organizações que são muito atentas a isso. E, portanto, essas mulheres são incentivadas a fazerem também, a reclamarem na justiça, a reclamarem judicialmente os seus direitos, e eu acho que isso a gente deve incentivar mesmo. Agora, deputado, essa questão do trabalho escravo contemporâneo, a gente pensa sempre que a sociedade tende a evoluir para melhor. E no Brasil a gente tem assistido novas formas, né? No caso, hoje era muito comum esses casos no campo, mas agora a gente vê em São Paulo, nas grandes cidades, onde você tem confecções, o trabalho, pessoas escravizadas trabalhando na indústria, né? Que é um ambiente que a gente pensou que que não seria contaminado por isso. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que é muito importante a gente pensar o que a política tem feito do país. Nós tivemos uma reforma trabalhista, né, no governo de Michel Temer, logo depois do golpe de 2016, e a gente acabou com os direitos. Depois a gente criou na sociedade uma ideia do empreendedor. A gente tem hoje garotos que trabalham numa bicicleta ou numa motocicleta, trabalham 12, 14, 16 horas por dia levando comida e nem comida tem para si. E aí, quando a gente pergunta para eles, não, eu estou satisfeito, eu sou empreendedor, eu sou patrão de mim mesmo. Criou-se esta imagem, e essa imagem, na verdade, ela tem analogia também com o trabalho escravo. Porque os grandes patrões desses meninos e meninas do trabalho, né, de fast food, trabalho de entrega, esse pessoal está muito bem, né, lá nas mansões, lá em Manhattan, se deslocando de helicóptero da altura de um prédio para outro, e os meninos estão aqui pagando esta conta. Por outro lado, foi vendida para nós a ideia de que trabalho escravo é só no campo, nas lavouras de cana-de-açúcar, na colheita do café, da laranja, e quando, na verdade, sempre houve trabalho escravo nas grandes cidades. Sempre houve. Né? Seja o trabalho doméstico, seja o trabalho na construção civil, na confecção, né? Na indústria têxtil. Né? Então, tem muito isso. Agora, isso hoje vem muito mais à luz, porque nós vivemos num tempo em que a transparência é maior, a vigilância das pessoas é maior, e a gente, por mais que pareça que a gente caminha para o caos, nós não caminhamos para o caos, nós caminhamos para o cosmos, porque há muita gente voltada para essas questões dos direitos humanos e, portanto, no combate ao trabalho escravo, e eu acho que esse é um valor da nossa sociedade. Esse projeto que a gente quer aprovar, o projeto 5760, ele vem ao encontro de muitas lutas, ele foi construído a muitas mãos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, deputado Raymond. Nós conversamos com o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, sobre sua proposta de que mulheres resgatadas de trabalho análogo à escravidão recebam benefícios de prestação continuada até a aposentadoria. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube ou à nossa página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.